Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida dessa quinta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso propósito é trazer sempre uma mensagem do trono de Deus para o seu coração, uma mensagem de fé e esperança. É por isso que de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, nós temos o nosso Reflexão e Vida. Se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativa também aí o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal. Eu gostaria que agora você compartilhasse o link desse programa aí nas suas redes sociais. Compartilha aí no status do seu WhatsApp, compartilha nos grupos que você participa, envia aí para uns 5 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para assistir a palavra do Senhor nesta manhã. Vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos refletir no Salmo de número 12. Nós estamos já há algumas semanas estudando o livro dos Salmos. Cada dia nós refletimos em um salmo e hoje o salmo é o de número 12. E a palavra do Senhor nos diz assim: Salva-nos, Senhor, pois não existe quem seja fiel. Os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Cada um mente ao seu próximo, fala com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua arrogante dos que dizem: com a língua prevaleceremos. Nossos lábios nos pertencem. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor. Trarei segurança a quem anseia por ela. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada numa fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu, Senhor, nos guardarás, tu nos defenderás para sempre desta geração. Quando a corrupção é enaltecida entre os filhos dos homens, os ímpios andam livremente por toda parte. Esse é um salmo que fala da falsidade do homem e da veracidade de Deus. É incrível, né? Como nós lemos o livro dos Salmos e outros textos bíblicos também, e parece que eles foram escritos exatamente agora. Mas a verdade é que, como eu sempre cito, Hebreus 4:12, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E ela é inspirada, a Bíblia é inspirada por Deus. Homens inspirados por Deus escreveram essa palavra, por isso ela é tão atual. E nós podemos observar que, assim como o salmista expressa aqui, não é diferente, não é difícil encontrar nos nossos dias pessoas que vivem atrás de mentiras ou de uma vida de aparência. Pessoas que muitas vezes se aproximam de nós com elogios, com bajulações e que, na verdade, no coração pensam completamente diferente daquilo que dizem as suas palavras. O problema é que nós só conseguimos ouvir as palavras que são ditas e não conseguimos sondar os pensamentos que há no coração humano. Por isso, muitas vezes, nós somos levados a acreditar em pessoas ou em situações que se aproximam com um interesse diferente daquilo que dizem estar se aproximando. Então, é como o salmista nos diz, né? Salva-nos, Senhor, pois não existe quem seja fiel. Os fiéis desapareceram dentre os filhos dos homens. Cada um mente ao seu próximo, fala com lábios bajuladores e coração fingido. E aí eu aprendo com esses 2 versículos o cuidado que nós temos que ter acerca do que nós ouvimos. Nós não podemos acreditar ou nos deixar levar por tudo que nós ouvimos, porque nem tudo que ouvimos corresponde com a verdade. Nem tudo que ouvimos corresponde à verdade. Às vezes são apenas discursos bajuladores, palavras vãs, palavras com segundas ou terceiras intenções. Nós não podemos simplesmente acreditar em qualquer coisa. É preciso pautar
tudo aquilo que nós ouvimos na palavra de Deus e buscar a direção de Deus, para que não sejamos enganados, para que não sejamos iludidos em relacionamentos ou amizades ou negociações ou sociedades que lá na frente de alguma forma vão nos prejudicar. Então nós precisamos fazer como o salmista: Senhor, tem misericórdia de nós, salva-nos. A ideia é como se o salmista estivesse dizendo: Senhor, ajuda-nos a discernir aquilo que é verdade e aquilo que não é verdade. Porque o próprio Jesus depois ele vai dizer que o diabo é o pai da mentira. E ele sempre vem com a mentira, mas disfarçada de uma verdade. E uma mentira dita muitas vezes, ela continua sendo uma mentira. Ela não passa a ser verdade, embora alguns passem a acreditar como se fosse verdade, mas continua sendo mentira. Então, nós precisamos buscar a direção de Deus para que Ele nos dê esse discernimento, para perceber aquilo que é verdade, aquilo que não é verdade. O interessante é que no versículo 5 ele fala da intervenção de Deus. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, trarei segurança a quem anseia por ela. Então, parece que nós vivemos num tempo de muita insegurança. A gente não sabe como agir, em quem acreditar, como lidar com determinadas situações. Então, nada melhor do que pedir realmente a direção de Deus, a intervenção de Deus, o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Deus, ele sonda o coração humano. Nós só conseguimos ouvir as palavras que são ditas e ver os comportamentos, ver as atitudes das pessoas, mas não conseguimos sondar o coração delas. Então, Deus, que sonda o coração do ser humano, ele pode nos ajudar a não ser iludido, a não ser enganado por aqueles que talvez se aproximem de nós com outras intenções, que não aquelas que são ditas por suas palavras. Então, a verdadeira segurança encontra-se no Senhor. Ele conhece o ser humano por dentro e por fora. E Ele nos mostra aquilo que é a sua vontade. E Ele nos mostra aquilo que é a sua vontade, nos dá discernimento para lidar com as situações através da palavra, através da Bíblia Sagrada. Então, veja que no versículo de número 6, ele diz assim: as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada numa fornalha de barro, purificada 7 vezes. A palavra de Deus é a verdade. O próprio Senhor Jesus, em João 17:17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade, não é uma verdade, ela é a verdade. Jesus é a palavra encarnada, por isso que nós vemos lá em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo então se fez carne e habitou entre nós. A palavra, o Logos de Deus se fez carne em Jesus e habitou entre nós. Por isso que Jesus, depois no capítulo 14, versículo 6 do Evangelho de João, ele diz: conhecereis a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E no capítulo 8, ele vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele diz mais: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus é a verdade que liberta. A palavra revela Jesus, a verdade que liberta. Então, se em algum momento da sua vida você tiver dificuldade de discernir aquilo que é verdade daquilo que não é verdade, avalie de acordo com a Bíblia Sagrada, de acordo com a palavra de Deus. Busque o discernimento, busque a direção de Deus, ore, peça ao Senhor para que fale ao seu coração e te faça entender aquilo que é ou não verdade, a maneira como você deve ou não agir. Talvez você esteja numa amizade ou num relacionamento que parece tudo muito bonito, palavras muito bonitas, discursos muito bonitos, mas que nem sempre correspondem com a verdade. Então, é preciso discernir as coisas através da palavra de Deus. Deus é aquele que nos defende, aquele que nos guarda quando nós o buscamos. Versículo 7, o salmista diz:
tu, Senhor, nos guardarás, tu nos defenderás para sempre desta geração. Que geração? Essa geração corrupta, pervertida, voltada para a mentira, voltada para a hipocrisia, voltada para a falsidade. Como lidar com a mentira? Como lidar com a falsidade? Como lidar com a hipocrisia? Somente através da ação de Deus em nossas vidas, que nos dá discernimento para perceber aquilo que é verdade, aquilo que não é, e também para nos dar sabedoria acerca de como nós devemos nos portar diante dessas situações. Nós não temos capacidade, sozinhos, de discernir todas as coisas. Algumas coisas são muito evidentes, algumas coisas são muito claras, mas outras nem tanto. E a gente precisa realmente da direção de Deus. Uma coisa que eu acho muito interessante é que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê em Gênesis, Adão e Eva foram tentados. A Eva foi tentada pela serpente e ela se deixou levar por aquela tentação. A serpente perguntou se eles não podiam comer de nenhum fruto do jardim. E Eva disse que não, eles poderiam comer de tudo, com exceção da árvore que estava no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e no dia que eles comessem, certamente morreriam. E então a serpente diz o seguinte: olha, Deus não quer que vocês comam desse fruto, porque Ele sabe que no dia que vocês comerem dele, vocês se tornarão iguais a Ele. Ocorre que essa não era uma verdade. Primeiro, porque o ser humano já havia sido criado à imagem e semelhança de Deus. Segundo, porque ao contrário daquilo que a serpente estava dizendo, que não haveria consequência, houve sim consequência. Houve a morte, como o Senhor disse: no dia que deles comerdes, no dia que desse fruto comerdes, certamente morrereis. E a morte de fato ocorreu. Não apenas a morte física, mas a morte espiritual. O distanciamento do ser humano de Deus. E aí nós vamos ver depois no capítulo 4 de Mateus, o momento em que Satanás tenta Jesus. E a gente percebe o seguinte, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1. Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Então o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és filho de Deus, ordena a estas pedras que se transformem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo então o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: vai-te, Satanás, pois está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e vieram anjos e passaram a servir. O que é que a gente percebe aqui no momento em que Satanás vai tentar Jesus? Primeiro que ele tenta colocar em xeque a identidade de Jesus. Se tu és filho de Deus. Observe que por 2 vezes ele diz: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, joga-te daqui abaixo, porque aos seus anjos está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem. Então, observe que ele primeiro tenta colocar em xeque a identidade de Jesus. Segundo, é que quando ele tenta a primeira vez e Jesus responde com a palavra, veja, ele diz: se tu és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome, 40 dias, 40 noites, jejuando, e sentiu fome. Então Satanás vai exatamente naquele que seria o ponto fraco de Jesus, que era a fome. Mas aí Jesus responde: está escrito. E Jesus cita então Deuteronômio 8:3: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Bom, Satanás agora, percebendo que Jesus era conhecedor da palavra e usou a palavra para rebater a tentação, ele então o leva agora à cidade santa, coloca na parte mais alta do templo e diz: se tu és filho de Deus, novamente colocando em xeque a identidade de Jesus, lança-te daqui abaixo. Aí agora ele cita a escritura: porque está escrito.
Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão com as mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Ele está citando o Salmo 91. Mas aí Jesus, ele responde, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então veja como o diabo é sagaz, Satanás é sagaz, ele usa situações e pessoas para tentar minar a nossa fé, nos distanciar de Deus e nos fazer viver uma vida contrária àquilo que Deus tem para nós. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente ouve. Nós não podemos acreditar em tudo que nos dizem. De repente alguém vem com um discurso muito bonito, muito eloquente, muito bem elaborado, mas que não corresponde com a verdade. A verdade, ela precisa ser conhecida. A gente só identifica a mentira conhecendo a verdade. Às vezes a gente se ocupa e se preocupa em tentar combater a mentira. Mas a melhor maneira de combater a mentira é falar a verdade, é mostrar a verdade, é ensinar a verdade. Porque a verdade liberta. A mentira aprisiona. Você pode observar que uma pessoa que tem o hábito de mentir, ela vive presa à mentira. Ela tem que estar o tempo todo criando algo para reforçar a sua mentira. Ela vive o tempo todo criando algo para reforçar a sua mentira e o tempo todo com medo de ser descoberto. Mas aquele que fala a verdade, aquele que age pela verdade, ele está tranquilo, porque ele sabe o que está fazendo. Então 200 pessoas podem perguntar e ele vai dizer a mesma coisa, porque ele está falando a verdade, ele vai dizer a mesma coisa. Agora, quem está mentindo, em algum momento vai se contradizer, em algum momento vai dizer algo que não disse antes, ou vai deixar de dizer algo que disse antes. Então, a melhor maneira de combater a mentira é ensinar a verdade da palavra de Deus. E eu quero dizer para você nessa manhã, viva pela verdade, viva pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus ela não muda, a palavra de Deus ela permanece para sempre. Então nessa palavra nós podemos confiar, nessa palavra nós podemos basear a nossa fé, e nessa palavra nós devemos alimentar o nosso espírito. Então, que nós possamos a cada dia nos alimentar da verdade, para que não sejamos enganados pela mentira, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado por você ter estado aqui mais uma vez assistindo a esse programa. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, que Deus nos dê uma ótima quinta-feira. E se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós estaremos mais uma vez compartilhando a palavra de Deus, tá bom? Se essa palavra fez sentido para você e abençoou a sua vida, compartilhe aí com outras pessoas nas suas redes sociais, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.